Boa tarde, senhoras e senhores, público presente e a todos também que nos assistem, acompanham pelas mídias sociais. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária. Pauta da reunião pública extraordinária da Câmara Municipal de Rio Acima, 6 de julho de 2023. Ordem dos trabalhos. Chamada nominal para comprovação de presença dos senhores vereadores, feita pelo secretário. Presentes: Oswaldo Eduardo da Silva, Vandeci das Dores, Rayane Bárbara da Silva, Elbert Rodrigues da Cruz e Luiz Augusto Mendes Machado de Souza. Confirmada a presença de quórum, vamos dar início à nossa reunião. Primeira parte do expediente. Leitura bíblica, realizada pela vereadora Rayane Bárbara da Silva. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Romanos 4, versículo 4. Quero registrar a presença do novo vereador Heraldo Ribeiro dos Santos. Dando sequência, segunda parte, ordem do dia. Leitura, discussão e votação de parecer. Não há? Leitura, discussão e votação de projetos em pauta. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 23 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1632 de 2020 e da outras providências. Ofício do Gabinete número 212 de 2003. Assunto: encaminha projeto de lei que altera a Lei Municipal 1632 de 2020 e dá outras providências. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1632. Mencionada lei trata da criação de empregos públicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias no âmbito municipal. Por essas razões, levo a apresentar o presente projeto de lei na certeza de que o mesmo merecerá beneplácito do ímpeto plenário. Solicito que seja apreciado e votado em regime de urgência urgentíssima, com a convocação de reuniões extraordinárias e dispensa de interstício regimental, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal e da Lei Orgânica, esperando que a presente propositura seja acolhida pelos nobres edis que compõem esta egrégia casa. Subscrevo-me, enviando a vossas excelentíssimas os meus protestos de estima e consideração. Assina Felipe Gonçalves dos Santos. Projeto de Lei 23 de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei 1632 de 2022, prevê: artigo 1º, o anexo 2º da Lei Municipal 1632 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação: anexo 2º, tabela de salário dos empregos públicos de agente comunitário de saúde, ACS, e agente de combate a endemias, ACE. Salário base, 1º de janeiro de 2023, R$ 2.604 para as duas categorias. Salário base a partir de 1º de maio, R$ 2.640 para as duas categorias. Artigo 2º. A diferença dos salários referente às competências de janeiro a maio serão pagos até agosto de 2023. Parágrafo único. O salário referente ao mês de junho será pago já reajustado, obedecendo os valores mencionados no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. Fica revogado o artigo 1º da Lei 1701, de 12 de setembro de 2022. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E acima, 21 de junho, assina Felipe Gonçalves dos Santos. Obrigado, secretário. Eu coloco o referido projeto em aceitação.
Os vereadores que estiverem a favor da aceitação permaneçam sentados, os contra que se levantem. Projeto aceito por 5 votos. Coloco em votação o pedido de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto. Os vereadores que estiverem a favor da aceitação do pedido de urgência permaneçam sentados. Os que forem contra, que se levantem. Pedido de urgência urgentíssima aceito por 5 votos. Coloco em votação a dispensa de exercício regimental e emissão de parecer. Os vereadores que estiverem a favor da aceitação da dispensa de exercício regimental e emissão de parecer permaneçam sentados, os contra que se levantem. Pedido de dispensa de exercício regimental e dispensa de parecer aprovado por 5 votos. Solicito ao plenário autorização para realizarmos votação em 2 turnos nesta sessão. Os vereadores que estiverem a favor da realização da votação em 2 turnos nesta sessão permaneçam sentados, os contra que se levantem. Solicitação aprovada por 5 votos. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei complementar número 02 de 2023, autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de reajuste dos vencimentos do Vale Alimentação, bem como do abono complementar aos servidores públicos do município de Rio Acima e da outras providências. Projeto de lei complementar número 2 de 2023 dispõe sobre a concessão de reajustes dos vencimentos do Vale Alimentação, bem como do abono complementar aos servidores públicos do município de Rio Acima e da outras providências. Artigo 1º. Ficam reajustados em 6% sobre o salário base vigente em fevereiro de 2023 os vencimentos, salários e proventos dos servidores que integram o Poder Executivo Municipal, regidos pela Lei Complementar 05 de 2009, compreendendo também os ocupantes de cargos comissionados, os contratados e o Conselho Tutelar. Parágrafo 1º. A diferença de valores referente ao reajuste para os meses de março, abril, maio e junho serão pagas em parcela única, a ser creditada juntamente com o salário correspondente à competência do mês de julho de 2023, com pagamento até agosto de 2023. Parágrafo 2º. Fica ao Poder Executivo autorizado a adequar as tabelas de vencimento vigentes e percentuais nos termos desta lei. Artigo 2º. Ficam reajustados no percentual de 10% os valores concedidos a título de vale alimentação aos servidores públicos do município de Rio Acima, em consonância com a Lei Municipal 1617, de 4 de outubro de 2019. Parágrafo único. A diferença de valores referente aos reajustes dos meses de março, abril, maio, junho e julho serão pagas em parcela única, em crédito lançado no cartão alimentação até o mês de agosto de 2023. Artigo 3º. A recomposição de valores de vencimento e alimentação de que trata esta lei serão atendidos aos servidores do Poder Legislativo Municipal. Artigo 4º. Fica autorizada a aplicação dos dispositivos no artigo 6º da Lei 1542/2016 aos subsídios de que trata a referida lei. Artigo 4º. Fica autorizada a aplicação do disposto do artigo 6º da Lei 1542 de 2016 aos subsídios que trata a referida lei. Artigo 5º. Fica o município autorizado a conceder abono complementar aos servidores públicos municipais cujo salário base seja inferior ao valor do salário mínimo nacional. Parágrafo único. Não integrará a base de cálculo para alcançar o valor do salário mínimo nacional as vantagens previstas no inciso 1º ao 5º do artigo 62 da Lei Complementar 03 de 4 de julho de 2007. Parágrafo 1º. O abono complementar, somado ao salário base do servidor a que se refere o caput desse artigo, passará a ser a base para fim de incidência das férias e do 13º salário. Parágrafo 2º. O abono complementar irá compor base para aplicação da alíquota de contribuição previdenciária. Parágrafo 3º. Os demais adicionais percebidos pelos servidores permanecem incidindo sobre o salário base. Artigo 6º. As despesas com a execução decorrente da presente lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias já previstas na Lei Orçamentária Anual vigente. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2023. Assina Felipe Gonçalves dos Santos. Presidente, que posso dar a palavra? Ô, vereador, o projeto entra para aceitação, mas eu conselho a palavra, pode falar. Então, porque eu acho que nós temos parabéns à Câmara, né? Com a luta de alguns vereadores aqui, que foi capaz de disparar de salário, por funcionário público estadual, municipal, estava recebendo muito pouco. Eu vi aí que vou registrar agora, você estava ganhando mesmo que o salário mínimo vai ser adequado ao mínimo salário mínimo, né? Eu acho que essa Câmara está de parabéns. Aqui tem outros prefeitos também, se entendeu? Para acatar reivindicações muito importantes dos funcionários públicos, que está penalizado há muito tempo, passando até por necessidades. Obrigado. Dando sequência, então eu coloco o projeto de lei complementar 02/2023 em aceitação. Os vereadores que forem a favor da aceitação permanecerão sentados, os contra que se levantem. Projeto aceito por 5 votos. Eu coloco em votação o pedido de urgência urgentíssima para a tramitação do projeto. Os vereadores que estiverem a favor da aceitação do pedido de urgência e urgentíssimo permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Solicitação aprovada por 5 votos. Coloco em votação a dispensa do interdiço regimental e emissão de parecer. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contra que se levantem. Solicitação de dispensa do interdiço regimental e emissão de parecer aprovada por 5 votos. Solicito ao plenário autorização para realizarmos votação em 2 turnos nessa sessão. Os vereadores que estiverem a favor da realização de 2 turnos nessa sessão permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Solicitação aprovada por 5 votos. Dando sequência, projetos em primeira votação. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 23 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1632 de 2020, e da outras providências. Dispõe sobre a alteração da lei 1632 de 2020 e da outras providências. Coloco em primeira votação os vereadores que estiverem a favor. Perdão, que faltou na pauta aqui. Mas eu vou colocar primeiramente em discussão. Coloco o referido projeto em discussão. Essa palavra, senhor presidente. A palavra ao novo vereador. Gostaria, de ressaltar a situação desse projeto, que nós já estamos cobrando aí desde fevereiro, desde o primeiro aumento do salário mínimo. A gente vem acompanhando ali o repasse que é feito pelo Poder Executivo ao município, pelo Fundo Nacional de Saúde, e o recurso vem todo mês para pagar esse salário aqui aos agentes comunitários de saúde. Nós não temos aqui na cidade agente de combate a endemias, pelo menos é o que eu fui informado aí pela Secretaria de Saúde. E é muito impressionante, como é que eles conseguiram ficar ali segurando esse recurso aí. O dinheiro está no caixa da prefeitura, só para o pessoal entender, o dinheiro está no caixa da prefeitura, mas eles só conseguiram mandar agora, depois do meio do ano, o projeto de lei para cá. Um projeto de lei que tem 2 folhas. Qual que é a dificuldade de fazer isso aqui? E um detalhe, vou fazer uma crítica também a esse projeto de lei. Ao invés deles alterarem aqui, trazendo o texto constitucional que prevê ali o pagamento de 2 salários mínimos, fazendo referência a esse texto constitucional, que não precisaria ficar fazendo toda vez que tem aumento do salário mínimo, fazer uma alteração da lei, não. Eles fazem um projeto para toda vez que tiver alteração do salário mínimo, eles terem que fazer todo esse trâmite novamente de passar o projeto de lei pela Câmara. Nós estamos aqui para isso mesmo, para aprovar projeto de lei, para ver o que é melhor para a sociedade. Agora, quando a gente tem uma gestão com eficiência, a gente pensa da melhor maneira possível para atender o servidor público com maior celeridade. Porque, por mais que não seja tanto dinheiro assim, o aumento do salário, o salário mínimo esse ano teve um aumento insignificante, tendo em vista o valor realmente real, o poder de compra que esse salário mínimo teve de alteração, mesmo assim, as pessoas que têm que receber esse salário aqui, faz diferença para elas. Lá de janeiro, vamos receber agora retroativo, porque como eu já afirmei, o dinheiro já está no caixa da prefeitura. Mas às vezes,
lá no mês de janeiro a pessoa já precisava desse dinheiro, no mês de fevereiro ela precisava desse dinheiro, às vezes ela pagou juros numa conta que ela deixou atrasar porque não tinha esse dinheiro. Mas isso aí, né, ele não passa esse dinheiro com correção monetária, pelo contrário, esse dinheiro ficou parado no cofre da prefeitura, não sei se fizeram alguma aplicação com esse dinheiro, né? Agora, esse dinheiro é dos trabalhadores. Então a gente chama a atenção do Poder Executivo para que possa avaliar melhor, analisar melhor na hora de mandar um projeto, mandar um projeto com maior eficiência, para que não fique repetindo sempre projetos de lei aqui nessa casa. Estamos prontos aqui para recebê-los. Muito obrigado, presidente. E vereador? Com a palavra, a nova vereadora Raiane Bárbara da Silva. Boa tarde a todos. Eu queria ressaltar também a importância de ter mandado esse projeto no início do ano, porque isso foi uma lei que foi reajustada no ano passado, então já era sabido a necessidade desse reajuste no início do ano, isso já deveria ter sido planejado e preparado. E a outra questão é o pedido de urgência, que sempre vem para a Câmara. Então, assim, o projeto está lá desde o início do ano, né, para ser realizado, aí manda para a Câmara com o pedido de urgência, com dispensa de parecer, com dispensa de interstício, e a Câmara vota correndo. Então, assim, a gente está aqui para provar o que é melhor para o servidor. Mas também, todas as vezes que for para o servidor ser mandado para a Câmara não ter tempo de analisar e de propor, né, as modificações que talvez poderiam trazer melhorias nessa lei e no cumprimento dela, isso dificulta o nosso trabalho. Obviamente, a gente não vai atrasar um pedido de urgência porque é de pagamento, mas isso dificulta o nosso trabalho. Então, a gente também solicita aqui mais planejamento e o envio com mais cuidado e respeito para essa Câmara, para que ela possa analisar em tempo realmente necessário, né, para fazer um parecer. Obrigado, nova vereadora. O que dá para perceber de fato é a falta de planejamento do Poder Executivo, né? E infelizmente o que ocorre muitas das vezes é a transferência de responsabilidade. Isso, os servidores muitas vezes cobram dos vereadores a aprovação ou não recebimento desses benefícios apresentados na lei, mas muitas das vezes é por quê? Porque há de fato esse atraso em envio da proposição para a Câmara, para que seja analisada, assim como colocou o novo vereador Luiz Augusto Mendes e a nova vereadora Raiane Bárbara, e que tem até mesmo uma emenda, se necessário, uma alteração, se necessário, para atender melhor os servidores. Infelizmente, segue a dica, prefeito, faça um melhor planejamento, respeite mais a casa e envie em tempo hábil para que seja analisado com mais coerência, porque nós não vamos atrasar de fato a votação aqui, porque diz respeito ao interesse dos servidores. Mas, por favor, permita-nos fazer o nosso trabalho, ok? Nós estamos solícitos a votar e aprovar tudo aquilo que é de interesse da população, mas precisamos de contar com a sua coerência e com a sua sensibilidade nessas questões, ok? Eu coloco em votação, em segunda votação, referido o projeto. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Perdão. Coloco em primeira votação, referido o projeto. Os vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, contra que se levanta. Projeto aprovado em sua primeira votação por 5 votos. Dando sequência, coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 02 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 2 de 2023, que dispõe sobre a concessão de reajuste dos vencimentos do Vale Alimentação, bem como do abono complementar dos servidores públicos do município de Rio Acima e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Com a palavra, o nosso vereador, que esteve primeiro, na sequência de passo, vereador. Eu queria ressaltar aqui sobre o projeto de lei complementar número 2 de 22, um fato que eu acho que é muito importante, principalmente porque a gente vivenciou aí no último mês um movimento grande do Sindicato da Educação, dos servidores da educação, uma situação que interferiu na vida de todos os rioacimenses, principalmente nas famílias, das mães e pais, por causa da reivindicação dos direitos, que são direitos dos trabalhadores da educação. Esse projeto complementar, que dispõe sobre os reajustes dos vencimentos e do Vale Alimentação, bem como a autorização do pagamento de abono complementar até chegar ao mínimo base, não contempla os servidores da educação. O plano da educação é um plano próprio,
os servidores da educação não estão contemplados nesse projeto de lei. Então a gente espera ansiosamente que o que foi acordado com os servidores da educação, principalmente em relação ao abono complementar para as P1, que são as professoras do ensino infantil, seja enviado para essa Câmara, assim como a questão do salário das serventes, dos porteiros. A gente espera ansiosamente que esse projeto seja enviado para a Câmara. Talvez, ele seja enviado com um tempo necessário para análise, emissão de parecer, mas a gente espera que assim seja, para não precisar vir de novo correndo, sem que a Câmara tenha tempo de analisar e de fazer proposições que sejam mais coerentes e que atendam realmente as reivindicações desses servidores. Então, esse reajuste de 6% ainda não contempla os trabalhadores da educação. Com a palavra, o novo vereador Luiz Augusto Nunes. Faço minhas as palavras da nova vereadora Rayane, que falou aqui sobre a questão de não contemplar aqui os trabalhadores da educação. Aí o que eu tenho a dizer sobre isso? Falta de planejamento. Porque simplesmente manda o projeto de qualquer maneira, correndo para a gente. Esse projeto, para vocês terem ideia, foi entregue na sexta-feira, 17 horas e 30 minutos. Tem o carimbo dele do protocolo lá que nós recebemos aqui. E aí, a gente escuta pessoas na cidade dizendo que o Poder Executivo falou que os vereadores não tinham votado o projeto, por isso que eles não receberam na sexta-feira, por isso que não veio reajustado o salário. Aí eu pergunto para vocês, a Câmara tem um expediente administrativo, tem que receber esse material, tem que fazer todo o processo legislativo de colocar na pasta, fazer a tramitação para poder apresentar para a pauta. A pauta ela fecha na quarta-feira anterior, da reunião que foi segunda-feira. Então, essa situação que a nova vereadora Rayane citou aqui, dessa urgência urgentíssima, por exemplo, isso é um atropelo do trabalho do Poder Legislativo, porque eles estão achando que nós estamos aqui brincando. Está achando que a gente não faz a análise do projeto, que não tem reunião de comissão para ter parecer, que a gente não tem competência, inclusive, para apresentar alguma emenda ao projeto, para melhorar o projeto, porque nós estamos o tempo inteiro conversando com as pessoas. Eu, particularmente, ando na rua, não tem problema algum. Enquanto o chefe do Poder Executivo só anda de carro de luxo para lá e para cá. Ele não pode andar a pé na rua porque tem medo de ser questionado. Então, nossa casa, ela tem um papel de suma importância no nosso município. Mas enquanto a gente tiver um Poder Executivo que está brincando com esse Poder Legislativo, nós vamos ter problema. Só para vocês terem ideia, eu fiz a leitura, vocês podem voltar aí no vídeo, aí quem está assistindo de casa, eu li aqui 2 vezes o parágrafo 4º. Não é porque eu li errado, não é porque está 2 vezes aqui. Eles não têm cuidado nem de revisar um documento que eles mandam para a Câmara. Copiou e colou aqui o parágrafo 4º 2 vezes. Então, assim, a gente vê que se um documento que é uma lei, eles mandam para a Câmara, eles não têm esse cuidado nem de ler o documento 2 vezes, a gente percebe notadamente qual é o cuidado que eles têm com a nossa cidade. Obrigado, presidente. Ok, novo vereador. Para as devidas considerações, eu coloco o projeto de lei complementar número 02 de 2023 em sua primeira votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contra que se levantem. Projeto aprovado em sua primeira votação por 5 votos. Projetos em segunda votação. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 23 de 2023, de autoria do prefeito municipal. O projeto de lei 23 de 2023 dispõe sobre a alteração da lei municipal 1632 e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Coloco o projeto de lei número 23 de 2023 em sua segunda votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contra que se levantem. Projeto aprovado em sua segunda votação por 5 votos. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei complementar número 02 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei complementar 02 de 2023 dispõe sobre a concessão de reajuste dos vencimentos do Vale Alimentação, bem como do abono complementar aos servidores públicos do município de Riacima e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Essa é a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador. Só para complementar, em relação a essa lei que está alterando, que está dando subsídio, está dando o reajuste, uma informação muito importante. Esse reajuste
na realidade, ele é uma recomposição da inflação, né? Que pelos órgãos que fazem a análise dos índices, né? Pode ser o IPCA, entre outros, a inflação acumulada dos últimos 12 meses foi de 5,8%, ou seja, 6%, o reajuste de verdade é 0,2%. Então é uma questão importante para a gente ressaltar. Outra questão é referente à questão dos abonos, né? Que esse abono ele vem complementar aquelas pessoas que recebem menos do que um salário mínimo. Ele ainda não alterou, senhor novo vereador Oderaldo, ele não fez a alteração ainda do salário das pessoas que recebem menos que um salário mínimo. O salário base delas permanece naquela miséria ali de 900 e poucos reais. Ele ainda não trouxe esse salário para os 1.200, 1.300 reais que hoje é o salário mínimo. Ele permanece, ele vai dar um abono. Esse abono, ele não afeta, por exemplo, uma aposentadoria, né? Uma pessoa que vai aposentar agora, por exemplo, ela continua com aquele salário base que ele recebe atualmente. Então, ainda é uma situação vexatória para o nosso município, tendo em vista que a arrecadação, né? Ele fala tanto de arrecadação, que a arrecadação melhorou. O que ele fez? Gastou o dinheiro que foi a arrecadação melhorou, gastou o dinheiro como quis, né? Obras por toda a cidade, obras inacabadas por toda a cidade, obras que têm que ser reformadas por toda a cidade. A obra que nem foi entregue ainda da praça, todo dia vão lá e quebram um buraco lá, porque tem que refazer uma falta de planejamento do projeto da obra lá. Então, assim, é o que a gente está vendo, esse atropelo da administração. Inclusive, ele prometeu em live, né? Vou postar depois para vocês verem aí. Prometeu que iria mostrar para a gente a previsão de arrecadação para esse ano, inclusive a previsão de queda de arrecadação, que, pelo que eu estou vendo até agora, né? Está devendo várias empresas estão indo embora, as empresas prestadoras de serviço, algumas delas já foram embora do município, porque tem notas empenhadas que não foram pagas ainda. O caixa da prefeitura está com uma dificuldade para pagar, e aí isso aí quem vai sofrer na pele? Nós, população, que precisamos do serviço público na ponta. Quem precisa do hospital, quem precisa da educação, quem precisa da segurança pública. Nós, réis mortais, né, que estamos aí no cotidiano da nossa cidade. Obrigado. Ok, vereador. Dadas as devidas considerações, eu coloco a palavra, meu vereador. Colocar aqui, como colocou o vereador Mendes, que de forma alguma essa Câmara vai reprovar esse abono complementar, porque é o que temos, né? Nesse momento é o que temos. Mas que a gente aguarda a devida reforma administrativa com a devida adequação do salário mínimo do base. É isso que a gente realmente espera. Por enquanto a gente está votando o abono complementar, para ninguém ficar no prejuízo. Mas o que a gente quer realmente votar e aprovar aqui é a reforma administrativa, o novo plano de cargos e salários, com um salário digno, né, para cada trabalhador. Apesar do movimento que aconteceu recentemente, ser do trabalhador da educação, a gente tem várias outras pessoas na gestão, que inclusive estão sendo contempladas aqui, né, com o reajuste, que também estão na mesma situação de ter que receber abono para poder chegar ao salário mínimo. Direito constitucional. Obrigado, nova vereadora, e até por ter lembrado também. Essa casa vem cobrando do Poder Executivo, se colocando solista para poder discutir o quanto antes a reforma administrativa. Isso desde o primeiro ano, desde a primeira sessão legislativa. Mas, infelizmente, parece que não é interesse do Poder Executivo em apresentar para a nossa casa o estudo técnico, uma reforma administrativa para que a gente possa discutir e aprovar, em benefício do servidor, infelizmente. Eu coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 02 de 2023. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contra que se levantam. Projeto aprovado por 5 votos. Dado e passado na Secretaria da Câmara Municipal, em 6 de julho de 2023. Eu estou encerrada essa reunião. Quero agradecer a presença de todos vocês. Uma ótima tarde. Acabou aqui.